Olá pessoal, a gente está aqui de novo para, dessa vez, criar uma instância EC2 e fazer um uso massivo dela, ou seja, nós vamos dar a essa instância uma utilidade. A gente já criou uma instância numa aula passada, mas ela não serviu para nada, né? Só criou a instância e a gente verificou que ela estava lá disponível, mas a gente não fez nenhum uso dela. Hoje nós vamos usar de fato essa instância. Então, para quem perdeu a aula onde a gente criou a instância, ou tem vontade de ver de novo, ou já esqueceu do que foi tratado lá, a gente vai criar a instância do zero. Vamos aqui em Launch Instance, e aí a gente vai dar um nome para essa instância. O nome que a gente vai dar para ela é aquele nomezinho bem sugestivo, né? Que é um nome ligado à finalidade da instância, instância teste. Aqui a gente vai decidir que a imagem que nós vamos usar, a AMI, vai ser essa sugerida aqui, Amazon Linux. O hardware que vai ser contratado é um T3 Micro, porque ele é o pau para toda a obra, né? É aquele que a gente usa o tempo todo aqui quando está testando free tier. E vamos criar uma Keypair. A gente já criou a Keypair da outra vez que a gente criou a instância, mas a gente teve o cuidado de deletar aquela Keypair para a gente poder criar do zero aqui, para quem não viu daquela vez, assistir agora. Então, create new Keypair. Então, nós vamos criar aqui a Keypair e vamos dar a ela um nome bem sugestivo, que é Keypair Test. Vamos aceitar tudo que está definido aqui, tudo que foi sugerido. Create Keypair. Você vai observar lá o download sendo feito no seu computador. É o arquivinho do Keypair. E aqui, nas configurações de rede, né, Network Settings, a gente vai definir só que a gente quer que crie o Security Group e a gente vai habilitar somente o acesso via SSH. A gente não vai habilitar o acesso nem via HTTP, nem HTTPS. Vamos deixar como está aqui. Armazenamento também não é hora da gente tratar disso agora e a gente vai lançar a instância. Conforme a gente viu da vez passada, uma vez lançada a instância, você pode ter acesso a algumas características da instância que vão permitir a você fazer uma conexão com ela. Então, a gente vai observar aqui, clicando em cima da instância, que essa instância ela tem um IP público, e é exatamente esse IP público que vai ser utilizado para a gente promover a nossa conexão aqui com a instância a partir da nossa máquina, que é o que nós vamos fazer agora. Eu tenho como política sempre separar uma pastinha aqui para colocar as coisas que são mais importantes e que eu vou utilizar mais frequentemente, tudo dentro daquela pastinha, porque eu tenho preguiça de escrever o caminho inteiro dos arquivos. Então, por isso eu coloco aqui tudo dentro de uma pasta só. Então, aqui nessa mesma pasta, eu vou pedir para abrir um terminal aqui do Git Bash. Vê que a pasta local está aqui, ó, e o terminal abriu exatamente aqui dentro dessa pasta. A primeira coisa que a gente vai fazer é testar a conexão com a instância. E isso aqui é muito simples de fazer. A gente, inclusive, já fez numa das aulas passadas. Aí a gente conectou com a instância para ver se ela realmente está acessível e está funcionando. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos lá na AWS, copiar o IP, porque a gente precisa do IP para conectar. O usuário, a gente já viu que o nome do usuário é EC2User, porque a gente veio aqui nesse sitezinho aqui e conferiu que para o tipo de instância que nós estamos utilizando, que é uma instância com o AMI Amazon Linux, o nome do usuário é EC2User. Então é esse usuário aí que nós vamos utilizar. Então nós vamos pegar aqui o usuário também. É importante saber o usuário e o IP. E com o usuário e o IP, você vai compor o comando que faz a conexão. E no nosso caso, é esse comando que eu vou colocar aqui no nosso terminal. O terminal está aqui. Então, o comando é esse aí, ó, ssh-i keypair test.pen, que é o caminho da nossa keypair. Eu não, conforme eu falei para você, eu coloco tudo dentro de uma pastinha aqui e abro o terminal nessa mesma pasta para eu não ter que digitar o caminho completo. Se tivesse lá na página download, ou eu abriria o terminal na pasta download, ou eu teria que determinar aqui o caminho completo até chegar no Keypair. Mas nesse caso aqui, basta dizer o nome dele, já que está tudo na mesma pasta. Keypair
nome do usuário, arroba, IP público da instância. Então, instância conectada, deu certíssimo. Agora, o plano é a gente colocar aqui nessa instância, para rodar aqui, uma API feita em Java. Não é importante, absolutamente não é importante você entender Java, saber código, nada disso. É uma API que se você colocar lá, ela vai rodar e pronto. Então, sem grandes preocupações com qual tecnologia, qual código, qual linguagem, isso aí não é importante. O importante é saber que, já que a gente está fazendo um uso mais extensivo da instância, a gente vai precisar colocar instalar o Java na instância. E isso é mais uma oportunidade da gente exercitar a interação com as instâncias EC2. Então, para poder instalar o Java numa instância EC2, a gente precisa estar conectado com ela, mas a gente não tem dificuldade nenhuma em fazer isso, porque inclusive a gente já fez algumas vezes. E o comando para conectar, você pode executar aqui de novo, se for preciso, né? Se você fechar o terminal por algum motivo, pode conectar com a instância aqui. A instância está aí conectada. Agora, e para instalar o Java? Bom, como você está com o terminal conectado com a instância, é como se você estivesse lá, é como se aquele computador que você alocou na AWS, como se ele estivesse aí em cima da sua mesa, respondendo ao comando do seu teclado. Você está naquela máquina lá no nosso EC2. Então, para instalar o Java, é só você dar um comando que o Linux entenda, né? Que ele possa interpretar como sendo um comando para instalar o Java. Primeiramente, você atualiza os pacotes. É assim que se faz no Linux. E depois depois de atualizados os pacotes, aí sim você dá o comando para instalar o nosso querido Java na nossa instância com Linux. O comando é esse aqui. Aí você pode até perguntar, mas não deveria instalar de algum servidor diferente e tal? A gente está instalando esse aqui, Java 17 Amazon, correto? Porque a gente está na AWS, então é mais fácil instalar que está aqui pertinho, né? Não vai ter delay, não vai ter nada. Bom, a instalação vai correr aqui sem problema nenhum e o Java vai ficar disponível para rodar a nossa API. Beleza, agora e a API? Como é que nós vamos resolver a nossa API? Bom, a API eu vou mostrar para você aqui, mas conforme eu falei, sem preocupação de entender código, de nada disso, isso não é importante. Pensa nela como uma aplicação que vai rodar lá no servidor. A gente poderia colocar um site estático lá, né? Fazer uma paginazinha HTML, como todo mundo faz, e colocar lá. Mas para que facilitar se a gente pode dificultar, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Se a gente quer aprender, a gente tem que fazer várias interações, experimentar e tudo mais, encontrar problemas, superar problemas, e aí você aprende. Então, a nossa API, ela está aqui, ó. É uma API super bobinha, ela é feita em Java com Spring Boot. E o que tem de especial aqui nessa API? O que tem que precisa ser visto? Bom, primeiramente, a gente vai ver que a gente tem um controller aqui, que chama-se controller fake, muito apropriadamente chamado de controller fake, que responde a um get mapeado aqui, ó, com users. Só que, como é comum a gente fazer em APIs desenvolvidas em Java com Spring Boot, a gente tem aqui um arquivo application que define qual é a raiz para todas as requisições. Então, essa raiz ela é /API. Significa que você, para requisitar o acesso ao endpoint que está mapeado aqui nesse controller, você vai digitar /API /users. Ok? Simples assim. Só que quando você digita /API /users, você tem que identificar o local em que esse recurso se encontra. A gente aqui identificou o recurso, né? /API /users. Mas e o local? O local é a sua máquina na AWS. Então, vai ser o endereço da sua máquina /API /users. E ele vai responder como? Ele vai responder com o conteúdo vindo desse método aqui, ó. Tem um service e lá dentro tem um método chamado lista usuários. O que esse método faz? Ele cria aqui 3 usuários super fakes e retorna essa lista de usuários. A gente pode mostrar isso para você funcionando aqui no Insônia, né? Se você vier aqui e der um send, você está enviando para localhost 8080 /API /users
e ele está retornando os usuários fakes que ele criou lá. Então, está funcionando aqui, deve funcionar na nossa instância EC2 também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entender ainda uma coisinha sobre essa API, para a gente poder copiar a API para lá. Quando você builda uma aplicação feita em Java, tudo isso que está escrito aqui, ó, acaba virando um jar, que é esse arquivinho que está aqui, ó, teste EC2 instance jar. A gente, o nome da aplicação, ó, teste EC2 instance, ele criou um jar com o nome da aplicação, teste EC2 instance, tracinho 1, que é a versão, ponto jar. Esse arquivo aqui é o arquivo que você vai utilizar para levar lá para a sua instância na condição de minha API. Isso aqui é a minha API. Beleza? Então, esse arquivo, eu já cuidadosamente copiei ele para dentro da nossa pasta aqui. Então, ele está aqui, ó. Por que que eu copiei para cá? Pelo mesmo motivo que eu copiei o keeper aqui para dentro também. Porque se eu deixo isso lá na pasta onde foi desenvolvida a API, eu vou ter que apontar o caminho inteiro. E eu tenho preguiça de fazer isso. Então, a gente vai pegar aqui o nosso terminal. Você vê que esse terminal está conectado lá na nossa instância. E nós vamos fechar o terminal. Ok? Fechou. Vamos abrir um novo terminal aqui. Por que isso? Para você perceber que a conexão foi quebrada. A conexão que nós tínhamos com o nosso terminal EC2, ela foi para o brejo, não tem mais. O comando que nós vamos utilizar agora é um comando que não depende de você estar conectado com a sua instância, porque o comando vai ser disparado a partir da sua máquina local. Esse terminal aqui, ele está na sua máquina local e não conectado na instância. Porque você vai copiar esse arquivo aqui da sua máquina local para a máquina remota, que é a instância. Então, esse arquivo é o seguinte, esse comando aqui que você vai utilizar é o SCP. O SCP é composto por SCP-i, keeper teste, que aqui seria o caminho do seu keeper, mas para mim não é só caminho, é o nome do arquivo, porque eu já estou dentro da pasta. O nome do arquivo, o endereço do arquivo que você quer copiar lá para o seu EC2. No nosso caso aqui, eu não precisei digitar o endereço, tão somente o nome do arquivo, porque eu estou na mesma pasta do nome do arquivo. E aqui o usuário, que é EC2 user, arroba, e o IP da nossa máquina. Será que o IP da nossa máquina é esse mesmo? Bora dar uma olhada só para tirar a dúvida. 3.216.95.12. Vamos ver aqui. 3.216.95.12. Está ele lá. Ó. Então, beleza, a gente está seguro em relação a isso. Podemos disparar o nosso comando, então. Vamos lá? E ele vai mostrando para você o progresso aqui, dizendo para você o seguinte, ó, estou copiando teu arquivo para lá. Teu arquivo está subindo. E provavelmente esse pedaço do vídeo eu vou cortar para você não ficar olhando esse progresso aqui, se bem que pulou de 2% para 100%, então não precisou nem cortar. Beleza. Agora você tem na sua instância EC2 um arquivo lá e a gente pode conectar de novo na instância para você poder ver o seu arquivo lá na pastinha da instância. A gente já viu que para conectar é muito facinho, a gente só tem que digitar o SSH aqui no nosso terminal. SSH, tracinho I, caminho do keeper, nome do usuário, arroba, IP da máquina. Conectou bem bonito lá, você pode dar um dir. No dir, ele listou para você a estrutura de diretório que tem na raiz do diretório onde você se encontra ou os arquivos que estejam lá. No nosso caso, tem só um arquivo, teste EC2 instance-1.jar, que é o arquivo que você acabou de copiar lá para a instância. Beleza, né? Deu certo a nossa cópia. Agora, como que a gente faria para rodar essa aplicação? Bom, quando se você for fazer o teste com outro tipo de linguagem, com uma API ou com um site estático, o método vai ser outro, né? Naturalmente, você deve conhecer a linguagem com a qual você vai fazer o seu teste. Eu, como estou mais familiarizado com Java, sei que para poder a gente levantar uma aplicação em Java, a gente vai digitar aqui Java -jar
e o nome do nosso jar. Tá aqui. Então, aí você vai ver os logs da aplicação subindo, lá a logo do Spring, os logs aparecendo aí na tela, e aí você vai ver a mensagem aqui dizendo que a aplicação está running. Beleza? Ótimo, era isso que a gente queria mesmo. A aplicação está running, está de pé. Só tem um probleminha. Você deve lembrar que quando nós criamos a instância, a gente definiu que o nosso security group ele só permitiria acesso via SSH e não via HTTP ou HTTPS. Mas a gente pode disparar um comando daqui da nossa própria máquina para poder estimular o endpoint lá da nossa API. Sim, a gente tem aqui o nosso Insomnia e você, se tiver minimamente familiarizado com Insomnia, você deve lembrar que quando você envia faz uma request, essa request pode ser exportada no formato de cur. Está aqui o cur. Então, você pode copiar o cur e aí você vai fazer o seguinte, você vai disparar esse cur direto de dentro da própria máquina. Você vai chamar a sua API de dentro da própria máquina onde ela está rodando, já que a gente não consegue conectar com essa máquina de outra forma, né? A gente só consegue conectar via SSH. Vamos tomar aqui o nosso terminal e a gente vai ver que se eu fizer qualquer coisa aqui nesse terminal, eu vou derrubar o Java. E eu não quero fazer isso, porque a aplicação está rodando, eu não quero que ela seja derrubada, eu não quero que esse processo seja descontinuado. O que eu vou fazer aqui? Abrir um novo terminal, aqui mesmo na minha pastinha. Aqui, ó. Abrir um git bash here, ok? Vou conectar com a minha instância, da mesma velha maneira que a gente fez agora há pouco, que é ssh-i, caminho do keeper, nome do usuário, @IP da máquina. Conectado com a instância, eu vou disparar aquele cur, que está copiado aqui. Copiei? Não sei se eu copiei, vou copiar. Então, vem aqui, Generate Client Code, copy to clipboard, e aqui, aí o nosso cur. E conforme você verificou, o resultado está sendo exibido aqui. A API respondeu satisfatoriamente. Não está bonito, não é para ser bonito, né? Isso aqui é um terminal e ele não vai fazer estética nenhuma, mas funcionou. E agora, como é que a gente faz para acessar de outra forma? Se eu quiser ver isso no navegador, se eu quiser chegar lá no navegador e disparar esse cur aqui, que naturalmente não vai ser localhost 8081, né? Eu vou ter que chamar de outra forma, porque eu estou dizendo localhost porque eu estou dentro da instância. Mas se eu não estiver dentro da instância, como é que eu faço? Vamos verificar isso agora. Se você for lá na AWS, de novo, e visualizar aqui a sua instância, na parte de security, você deve localizar o nosso querido security group. Está uma visão meio ruim aqui, meio dificultada. Tá aqui. Security group. Esse security group aqui foi aquele security group que nós, por default, criamos quando a API foi lançada. A gente pode mudar isso aqui. Vamos clicar aqui no security group, vamos dar uma olhadinha nele. E o que a gente pode observar aqui no nosso security group é realmente que ele só tem uma regra de inbound, né? Uma regra de entrada aqui que é permitir requisições via SSH, permitir entradas via SSH na porta 22. A gente não quer isso, porque a gente não vai, dessa vez, né, a gente não vai acessar a API via terminal conectando com a instância utilizando SSH. A gente quer usar o nosso browser. Bom, você deve lembrar que a nossa API ela está rodando na porta 8081.
ela foi construída para rodar na porta 8081. Então, por mais que você venha aqui adicionar uma regra, né, ele vai oferecer para você aqui que você pode colocar aqui HTTP, a porta é 80, a porta padrão, HTTPS, você vem aqui escolher HTTPS, a porta é 443. Para nós não vai servir, porque a porta que está lá, exposta na nossa aplicação, é 8081. Então, o que você vai fazer aqui é definir um TCP custom. E aí, como o TCP é custom, você decide a porta. E eu vou colocar aqui a porta, a mesma porta onde eu coloquei a aplicação para rodar, 8081. Você quer dar uma olhada nisso? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Vamos pegar o nosso código Java. E a gente vai ver, ainda naquele arquivo application, que define aqui a raiz dos nossos endpoints, a gente vai ver que o servidor, que é o Tomcat, no caso do Java, o servidor ele está configurado para rodar na porta 8081. Então, é através dessa porta que você consegue conectar com a API. Se ela não estiver exposta, se ela não estiver liberada no nosso security group, a gente não vai conseguir obter conexão, a gente não vai conseguir falar com a API. Então, por isso, a nossa regra de entrada agora é uma regra customizada, custom TCP, a porta 8081. E aqui a gente vai definir o seguinte, que essas requisições elas vão ser toleradas, vão ser admitidas aqui a partir de qualquer origem de IPv4. Então, qualquer navegador que disparar uma requisição para essa porta nesse IP vai ser permitida. Vamos salvar isso aqui e vamos ver se a gente consegue ter sucesso acessando a nossa API que a gente acabou de publicar aqui. Primeira coisa é a gente descobrir o IP, né? Sem o IP da API a gente não consegue fazer nada. Vamos aqui, instances, pegamos aquela nossa instância que a gente configurou aqui e você sabe que o IP é o primeiro que aparece aqui. Então a gente agora pode construir a nossa requisição aqui colocando o IP. Aí você vai colocar /API/users. Pronto. E agora você conseguiu conectar e visualizou aqui o JSON retornado pela API, que é constituído pelos users fakes que a gente montou lá na API. Tivemos sucesso, então, conseguimos fazer tudo que a gente queria nessa aula. Na próxima aula, a gente vem com mais novidades.